Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe aqui, olha que bacana, esse porta-garrafa térmica, porta-celular, olha que bacana. Vou mostrar aqui para vocês, ó, dá para colocar o celular aqui dentro e a garrafinha térmica aqui, ó. É feita de tela de treliça, uma peça super fácil de fazer. Ela usa pouco material, então ela é barata também. Dá para se fazer um monte aí, se você tiver um tecido grande de 1,5 m ou mais que isso, dá para fazer várias e vender muito aí também. É uma ideia super bacana para ir para academia, para sair, passear, né? Essa garrafinha aqui, só explicando, gente, ela é uma de 500 ml, tá? Ela tem, acho que 20 centímetros de altura, essa daqui, e ela tem de diâmetro 21. Então, é para uma garrafa, tá? Não muito grossa. Mas vocês podem estar aí aumentando também para fazer ou maior ou menor, né? Ou mais larga também. E aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa aula de hoje. Então, vou estar mostrando aqui os materiais que vão ser utilizados para fazer o porta-garrafa térmica, tá? Vamos utilizar a treliça, essa daqui é roxinha e uma branca, tá? Eu vou estar utilizando duas cores. Vamos utilizar também o viés em duas cores também, tá? Eu vou utilizar essa num roxinho, né? No lilás e no branco. Vou também usar a tesoura. Vamos utilizar também botões, aqueles botões Rita, de plástico mesmo, e duas meia argolas. Então, vamos lá comigo fazer o porta-garrafa térmica. Aqui eu vou estar passando primeiro as medidas para vocês, tá? Vocês vão ver que é super facinho de fazer e fica bem bonitinho, né? Aqui, olha, vamos começar pela alcinha de fechamento, tá? Que vamos fazer. Então, vocês vão pegar essa tira aqui e vão cortar ela em 15 centímetros, tá? Então, 15 centímetros de comprimento por 2 centímetros e meio. Então, aqui tem 2 centímetros e meio. Aqui é só contar, ó, tá vendo que tem essa carreirinha aqui, essa segunda e essa terceira? Esses 3 pontos aqui e cortar, tá? Então, dá 2,5, certinho. Agora, o bolso, nós vamos cortar ele de altura. A altura vai ter 16 centímetros de altura por 15 centímetros e meio, tá? Então, 16 de altura por 15 centímetros e meio. A parte principal, vocês vão cortar 26 centímetros e meio de largura por 19 de altura, tá? Então, 26,5 por 19 de altura. Essas são as medidas que vamos utilizar aqui para fazendo, tá? Agora, o que vamos fazer? Vou começar pelo bolsinho. Vou estar pegando aqui o viés e vou fazer o acabamento já nesse bolsinho antes de colocar aqui. Aqui eu vou pegar o meu isqueiro. Só passar aqui para dar uma selada, para não ficar desfiando, tá? Prontinho. Vou cortar primeiro as tiras das laterais, tá? Então, a gente vai fazer o acabamento aqui, eu vou cortar essa tira e depois a tira de cima, na mesma medida que eu passei, tá? Então, eu cortei aqui, ó. Então, eu deixei assim. Aqui vocês deixam um pouquinho só de sobra para poder fazer o acabamento, né? Esse fechamento aqui na parte de baixo que nós vamos fazer, tá? E vamos fazer do outro lado também. Então, eu vou medir aqui e fazer deste lado. Deixar um pedacinho a mais aqui, né?
e pronto, tá? Agora, tem as duas laterais, eu vou fazer agora a parte de cima. Parte de cima, a mesma coisa, vamos deixar uma pontinha a mais aqui, de 1 centímetro de cada lado, mais ou menos, tá? Então, aqui. Então, vamos fazer este acabamento primeiro. Vou fechar aqui a lateral e passar a costura. Aqui na costura, na parte de baixo, a parte de cima não precisa fazer o acabamento, porque vai vir o outro em cima, né? Aqui, ó, embaixo, vocês vão fechar, dobrar assim, tá? E dobrar aqui, ó, pra ficar com este acabamento. Então, tem que ficar assim. E vamos passar a costura. Então, olha aqui o acabamento como ficou. Vamos fazer isso do outro lado também. A mesma coisa, aqui embaixo, né, igual fizemos nessa parte, vamos dobrar e fechar aqui e passar a costura. E agora, como fizemos o acabamento aqui embaixo, agora nós vamos fazer em cima. Em cima, a mesma coisa, vocês vão fechar aqui, né? Pegar aquela sobrinha que deixamos, fechar aqui, fecha assim e passa a costura. Quando chegar aqui na outra ponta, faz a mesma forma, fechou aqui e dobrou. Então, ele vai ficar com este acabamento, tá? O acabamento do bolsinho, então, ficou pronto. Vamos reservar, agora vamos pegar a parte principal. Nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos colocar o viés, só que agora aqui na parte de cima só. Porque não vai precisar do acabamento nas laterais, então, só a parte de cima, tá? Não precisa fazer as pontinhas aqui, porque nós vamos fechar, então não precisa, tá? Então, vamos só cortar na medida do tecido principal. Cortei aqui na medida. Só que antes de colocar o viés, de fazer esse acabamento, nós vamos colocar junto a alcinha. Então, a alça, vocês vão centralizar aqui, vocês vão fazer uma marcação aqui, na pontinha aqui, tá? Fiz a marcação, vocês podem estar fazendo com caneta ou a tesoura fazendo um piquezinho, tá? Não tem problema. Aqui eu sei que tá a minha marcação, eu vou centralizar a alça. Vocês vão fechar essa alça, então, ela tem 15 centímetros, como eu falei, vocês vão dobrar ao meio e vai ficar dessa forma aqui. Aqui, vocês vão centralizar, então, vamos colocar bem no centrinho aqui. Eu vou colocar um alfinete só para não sair do lugar. Essa argola aqui, para colocar a alça, vocês vão cortar esse pedacinho aqui de 4 centímetros por 6,5, tá? Então, essa é a medida. O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar ela aqui ao meio e encaixar a meia argola. Então, vai ficar desta forma aqui, tá? Então, vocês cortem nessa medida para colocar. Posicionou aqui no meio, agora nós vamos contar do meio aqui, né, dessa parte aqui, até aqui 4,5 centímetros, que vamos colocar nós vamos colocar aqui o passador de alça, tá? Tanto deste lado quanto do outro lado também. Então, vai ficar assim, tá? Nessa posição. Vamos costurar aqui com o viés. E aqui, nós vamos pegar o bolso, colocar aqui, só que como que vamos fazer? Este bolso, vocês vão dobrar, tá?
Ó, vocês vão dobrar mais ou menos 1,5 cm. Olha, vocês vão dobrar desta forma aqui, tá vendo? Então, mais ou menos 1,5 cm, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá? Coloquei aqui eu clipei, né, pra não soltar. Vocês vão pegar o meio, vão centralizar aqui o meio e fazer uma marcação e fazer a marcação do meio aqui também, para posicionar o bolsinho, tá? Então, aqui, ó, meio, né? Então, centralizei aqui o meio. Vou posicionar o meio daqui também. Vou clipar aqui, só para não perder, e vai ficar assim. Vocês vão passar uma costura, primeiro aqui e depois embaixo. Eu vou mostrar direitinho para vocês, tá? A gente só vai posicionar certinho. Aqui, vocês coloquem também um alfinete para poder auxiliar, para não sair do lugar. Eu vou pegar aqui um alfinete. E posicionar. E vamos passar a costura aqui primeiro. Depois, vamos fazer o outro lado a mesma coisa. Aqui, eu vou fazer na beiradinha, tá? Pra fazer o acabamento aqui. Eu vou fazer bem na beiradinha pra fechar. Agora, aqui, ó, fechei. Vamos fazer do outro lado também. Então, agora aqui, ó, ficou assim. Vocês vão passar a costura aqui embaixo. Então, ficou pronto aqui o nosso bolsinho. O que que vamos fazer agora? Vamos colocar os botões. Vou colocar aqui primeiro. Então, vou encaixar. Vocês vão encaixar na parte mais fechadinha do tecido, tá? Não nessa parte aqui que é muito aberta. Então, eu vou encaixar bem aqui no meio. Essa aqui é mais fechada. Aqui. Então, encaixei aqui, ó, a parte mais fechadinha, tá? E vamos colocar, pressionar. Pressionei, ficou assim. E aqui embaixo eu já encaixei, tá? Aqui, pra vocês encaixarem certinho, vocês podem estar pintando pra fazer um carimbo, né? Como se fosse um carimbo aqui, pressionar. Ou vocês podem estar também medindo, né? Fazendo a medição, e a medição aqui é onde que vai ser encaixado, certo? Então, ficou assim. Agora, nós vamos fechar aqui. E vamos agora passar o viés. Vou pegar o viés aqui. Aqui em cima, nós vamos fazer o acabamento. Assim. E aqui embaixo, não precisa. Aqui em cima, vou fazer dessa forma, né? E dobrar. Vai ficar assim. E passar a costura. Agora, aqui embaixo, vocês vão estar fazendo o fundo. O fundo tem aqui 26 centímetros de diâmetro, então, vocês vão cortar um círculo de 26 centímetros, tá? E vamos encaixar aqui, passando a costura. Vou clipar ele, pra não sair do lugar, né?
e só passar a costura agora em toda a volta. Então, aqui eu coloquei o meu fundo, nós vamos passar agora o viés para o acabamento, tá? Aqui, para não ficar assim, ó, se vocês quiserem passar uma costura aqui, pode também, tá? Ou uma costurinha aqui em cima. Eu vou passar aqui em cima, costura, só para fechar. E ficou assim, tá? Então, agora eu vou passar o viés. Então, passei aqui o viés, agora eu vou desvirar. E o nosso porta-garrafas já ficou pronto, né? Agora, nós vamos fazer a alça dele, tá? A alça, eu vou fazer com o próprio viés, tá? Eu peguei aqui 1,30 m de alça e vamos passar a costura aqui. Então, vamos fechar o viés e passar a costura. Bem facinho, né? E essa alça aqui, vocês podem estar colocando outro tipo de alça também. Mas eu quis fazer porque é barato, fica bonitinho, né? E é fácil de fazer também, tá bom? A gola, né? No nosso passante aqui. Ó, já até coloquei minha garrafinha aqui, ó, que bonitinha que ficou. Vamos colocar aqui nosso passante e vamos costurar. Vou fechar aqui para fazer um acabamentozinho, ficar bem bonitinho, né? Aqui, e vou costurar essa parte aqui, tá? Deixa eu tirar minha garrafa e vou costurar. Então, aqui, ó, colocamos desse lado, ó, como ficou bonitinho. Agora, eu vou colocar deste outro lado também. Só verificar certinho, né? Se vocês quiserem colocar um regulador também, fiquem à vontade. Aqui eu não coloquei, mas tem essa opção também, tá? De colocar regulador. Vou fechar aqui do mesmo jeito para fazer o acabamento. Passar a costura. Prontinho. Olha que legal, porta-garrafa pronto. Que gracinha que ficou. Vou colocar aqui a minha garrafinha de água. Aqui, ó. Olha que legal que ficou. Vendo? Muito bonitinho, né? E é isso, gente. Super simples, fácil de fazer e super útil também, né? E uma gracinha. E aqui, olha, colocar o celular. A gente pode encaixar aqui, tá? Vou fechar aqui, ó. Pronto. A garrafa e o celular, olha que legal. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, né, esse vídeo. Façam também, me contem aí se conseguiram fazer, se ficou legal, se acharam, né, legal. Se venderam bastante também, porque é uma peça legal para vender, né? Fácil, barato e bem tranquilo, né? Então, é isso, gente. Se inscreva no canal para quem não é inscrito ainda. Curtam bastante aí para ajudar o canal. E espero vocês aí nos próximos vídeos. Então, tchau, tchau!